Ok, pessoal, estamos de volta então para mais um bloco do Sociedade em Foco de hoje e contando agora com uma presença de uma pessoa muito bacana que fazia tempo que eu queria já ter trazido aqui para o nosso programa, ter entrevistado, e uma pessoa que faz parte diretamente da história do nosso estado, que é a Iamar Pinheiro. Tudo bem, Iamar? Tudo bom. Então tá bom, para quem ainda não conhece, se é que existe alguém que ainda não conheça, Iamar é filha do Wilson Pinheiro, que faz parte direta da formação desse nosso estado agora como a gente conhece, né? Porque o Acre tem vários momentos históricos, desde a época das batalhas e para se tornar brasileiro e depois passando pela fase do teu pai aí, que lutou tanto para deixar esse estado mais ou menos em ordem para tentar chegar até hoje, né? Então conta um pouquinho dessa vivência que você teve de estar ao lado dele, de ver essa luta toda dele, como é que foi isso? Olha, uma coisa assim muito grande, assim, muito maravilhosa. Primeiro, ser filha do Wilson, né? Sim. Isso é um presente de Deus, ser filho de uma pessoa tão maravilhosa, uma pessoa que foi o Wilson. E falar assim da luta, da construção de vida do Wilson, isso é maravilhoso, porque eu pude acompanhá-lo até meus 15 anos e ver tudo aquilo que o Wilson fazia. Então, todos os momentos assim, eu não compreendia na época, né? Uma época totalmente diferente dessa de hoje, da nossa adolescência de hoje. Mas hoje eu compreendo tudo aquilo que o Wilson falava, que o Wilson queria que acontecesse, quando eu via meu pai lutar por vida. Se eu não entendia o porquê. Então, o Wilson é o precursor do movimento sindical no Acre, né? O autor dos empates. O Wilson lutava pela posse da terra, onde ele, ao mesmo tempo que ele preservava uma árvore, ele preservava o ser humano. Sim. Ele lutava muito pela agricultura de subsistência, né? Agricultura familiar. E hoje, no processo de governo, hoje teve uma ampliação. Eu até comento assim que o governo ampliou os sonhos do Wilson. Quando o governo criou o adjunto da solidariedade, e eu via meu pai, eu presenciei meu pai fazendo os adjuntos, só que era totalmente diferente. Sim. Os adjuntos da época do Wilson era aquilo, quando um trabalhador rural passava um mês para botar o seu roçado, né, falar assim para que as pessoas entendam o que é, o Wilson fazia um adjunto, levava aquelas pessoas, 12 homens, 15 homens e fazia num dia. Nossa. Ele conseguia essa liderança de juntar aquelas pessoas, aquela questão de solidariedade. Então era de junto, né? Sim. Ele fazia o roçado no dia. Aquilo era divertimento, mas naquele momento que ele estava ali fazendo aquele roçado, para a sobrevivência daquelas famílias, ele estava conscientizando o que vinha acontecer mais na frente. Ele estava conscientizando as pessoas pelos seus direitos, reconhecer os seus direitos, o direito que as pessoas nem sabiam que tinham. Exato. E aí o Wilson teve a criação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasília, que foi o primeiro do Acre, né? Que teve um grande nome também, que foi muito importante, que foi o João Maia, né? Certo. Para mim foi fundamental assim, a participação do João Maia na criação dos sindicatos, das lideranças, dos movimentos sindicais no Acre. E o Wilson, lembro que desde 1975, quando foi de fato e de direito a criação do sindicato, ali é como se ele estivesse conseguindo assim tudo para eles. Era a maior conquista de um trabalhador rural. Sim. Era conseguir fazer com que as coisas fossem registradas, que as coisas acontecessem. Então o Wilson era aquela espécie de líder, conciliador, de irmão, companheiro, mas aquele que cobrava também. Claro. Na hora certa, na hora necessária. Então ele conseguiu manter respeito, se manter líder pela forma dele tratar o ser humano. Ele tratava o ser humano com tanto carinho, com tanto respeito, que hoje eu sinto assim o compromisso da herança que eu tive do meu pai, de ver o ser humano com os olhos, mas enxergar com o coração. Exatamente. E o que é interessante é exatamente isso, que ele estava fazendo um papel não só, vamos dizer, que hoje seria burocrático, que é colocar tudo em ordem, né? Colocar tudo isso dentro de um sindicato, que era, na época, era algo impensável, porque era tudo feito de qualquer jeito, né? Mas também sendo um educador de uma certa forma, no sentido de que ele estava criando a crítica nas pessoas de que precisava ter uma ordem, ter uma lógica, né? Dentro daquela criação, dentro daquela da propriedade que eles tinham, né? Quer dizer, ele era educador, ele era sindicalista, ele era tudo junto, né? Tudo junto. O Wilson foi de uma época, né, na época da ditadura mesmo, aquela coisa bem forte, aquela coisa onde você não podia expressar seus sentimentos ao público, né, que tinha que ser muito reservado. Mas o Wilson, ele fez um trabalho de base, uma construção tão forte, digamos assim, uma coisa tão organizada,
que hoje todos os sindicatos são muito fortes, que chega até bater de igual para igual com os governos, sim, não é isso? Sim. Graças a Deus, hoje nós temos os governos que não precisa mais os sindicatos brigar, porque eles nos apoiam, eles apoiam as lutas sindicais, porque eles fazem parte, graças a Deus, do governo da Frente Popular. Sim. Então, isso nós sentimos contemplado, mas o Wilson, ele foi um grande contribuidor das causas sociais no Acre. Pena que o Wilson não está vendo hoje o Acre tão desenvolvido como ele sonhou um dia. Sim. Infelizmente, o meu pai não teve esse privilégio de ver sendo consolidado as suas lutas, a luta dos seus companheiros e aquilo que um dia ele acreditou por um Acre mais justo. Sim, exatamente. Só que assim, de qualquer forma, quer queira, quer não, ele é um dos pilares da base da construção dessa história que temos hoje, né? Quer dizer, a gente acredita que ele está em algum lugar melhor do que a gente agora e com certeza ele está vendo isso e está torcendo para que cada vez fique melhor, porque realmente a gente está indo num caminho em que tenha tudo para melhorar, só que depende, eu acho, muito da luta pessoal de cada um de nós, que é aquilo que eu procuro fazer, que você procura fazer, que ele procurou fazer, porque afinal de contas o Estado, o país só vai ser melhor se nós lutarmos por aquilo que é nosso. Exatamente. O Wilson lutou, a luta do Wilson foi uma luta tão bonita, junto com seus companheiros, que foi uma coisa que ficou consolidada, uma marca no Acre, né? No Acre, eu digo até no mundo, né? Sim. Pela preservação da Amazônia, né? Porque ao mesmo tempo que o Wilson preservava a Amazônia, preservava assim o meio ambiente, né? Porque na época do Wilson não era ecologia, né? Era o meio ambiente mesmo, era a mata mesmo. Eles falavam muito em mata virgem, né? Se manter em pé. Ao mesmo tempo que ele preservava tudo isso, mas era fundamental preservar o ser humano, sim, a sobrevivência do ser humano. O Wilson lutou por uma reforma agrária justa no Acre, no Brasil, no mundo, para que as pessoas sobrevivessem, vivessem, não vivessem de escravo, vivesse, ele que ele trabalhasse para ele mesmo, claro, que ele fosse patrão dele mesmo, né? Diferente do que eu pude presenciar. Conheci assim um pouco também agora na minissérie Amazônia, claro que é meio tortuoso. Tem um pouco de história no meio, tem muita, né? história, mas eu comento muito com meus filhos, eu digo, olha, a vida do seringueiro é isso aí mesmo, era escravo dos patrões. E graças a Deus o Wilson conseguiu fazer um pouco, uma diferença, assim, era pouco para a época, mas se você vê hoje, foi muito grande assim, a luta do Wilson, lutar na época da ditadura, lutar com muita força, com muita perseverança, e saber que um dia ele podia mudar a vida dos companheiros dele. Exato.